que é conhecido de todos aqui. Mas, nesta noite, aprove ao Senhor nos remeter ao mesmo, para que possamos meditar um pouco nele, por mais que conheçamos. Mas o fato é que a palavra de Deus se renova a cada manhã, e ainda é sempre necessário voltarmos a ela, para que possamos colocar nossas vidas no curso determinado pelo Senhor. Amém? E o texto é Gênesis, capítulo 2, versos 18 a 24. Gênesis, capítulo 2, verso 18 ao 24. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. E quem não achou, diga misericórdia. Então, eu vou esperar você localizar. Para que eu não faça uma leitura diferente da que está sendo projetada, eu vou ler como está sendo projetado ali, já que a minha versão é a NAA. Então, eu vou ler a projeção que está ali. Podemos ler? Diz assim o texto santo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava um auxiliador que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome do Senhor Jesus, a tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que espada bigúmia, e é aquela que nos trata, é aquela que nos muda, é aquela que nos molda, é aquela que nos faz viver segundo a tua vontade. Por isto, Senhor, que seja o Senhor a falar neste momento, que eu desapareça, Senhor, que seja o Senhor a ministrar ao coração de cada um. Eu oro com gratidão no nome de Jesus. Amém. Queridos, é sempre importante falarmos sobre família, sobre casamentos, porque nos dias atuais as igrejas têm sucumbido, eu não diria sucumbido, é uma palavra forte, mas têm sofrido muito, porque a igreja é reflexo dos lares. E há muitos lares com problemas, muitos casamentos de cristãos que estão, estes sim, sucumbindo. Estão sucumbindo às armadilhas satânicas, à vontade das próprias pessoas, porque muitas vezes, muitas pessoas estão atribuindo, o diabo não presta, e por ele não prestar, ele leva a culpa de tudo. Mas muitas vezes está faltando um pouquinho de vergonha na gente também, a gente criar vergonha na cara, me permitam a expressão, e viver a palavra de Deus, como ela manda que sejamos. Então tem muitos casais, e eu tenho a oportunidade de conversar com muitos, que de fato não querem colocar em prática a vontade de Deus. Eu lembro que certo dia eu estava conversando com um casal que estava vivenciando um problema e comecei a falar para a mulher, dizer, olha, a Bíblia diz isso e isso. Não, eu não tenho maturidade para colocar isso em prática, não vou viver isso, não. Então, o que é que você quer que eu faça aqui? Deixe de tomar meu tempo. Se você não quer viver a palavra de Deus, então mude. Uma vez eu estava na igreja pregando, e antes de entrar no texto, isso me vem à mente, e quando terminou a mensagem, chegou uma irmã para mim e disse, pastor, eu queria falar com o senhor, ainda no púlpito. E eu disse, pois não, amada. E ela falou, olha, fulano saiu de casa. Ô, minha amada, que pena. Saiu quando? Sexta-feira, nós estávamos no domingo. E eu quero saber do senhor como é que eu faço para dar entrada no divórcio. Espera aí, amada, vamos ver o que é que a palavra de Deus diz. Ela colocou a mão em cima da Bíblia e disse, eu não vim pedir ao senhor
orientação bíblica, não. Eu quero saber uma orientação jurídica. O que é que eu faço para dar entrada no divórcio? Eu disse, amada, a gente está na igreja, eu acabei de pregar, você me procura, eu sou o pastor, eu sou o seu pastor, e você quer saber, seu marido não tem nem 48 horas ainda que saiu de casa, você já quer pôr fim ao seu casamento? Então vá procurar outro, não procure a mim. Aí as pessoas dizem que eu sou chato. Mas, sinceramente, amados, ou a gente tem o desejo de vivenciar a palavra de Deus, ou então a gente não é crente. A gente está brincando. E muitos casais estão vivendo assim, e por estarem vivendo assim, as igrejas estão sofrendo, porque, como eu disse, igreja é um reflexo dos lares. Diferentemente do que muitos dizem, o casamento não é uma ideia humana. É uma ideia divina com propósitos divinos. Por isso foi que o Senhor Jesus, após relatar, ele foi procurado por alguns líderes da época que estavam perguntando a ele por que Moisés havia mandado dar carta de divórcio, após fazer um questionamento sobre divórcio. E Jesus disse que o divórcio não fazia, palavras minhas, não fazia parte do projeto original, não fazia parte do projeto de Deus. E disse assim, Moisés ordenou o divórcio por causa da dureza do vosso coração, que já era duro naquela época. E aí ele arrematou dizendo que Deus uniu, não separe o homem. E vejam, às vezes eu vejo adesivos nos carros por aí dizendo que Deus uniu, o homem não separa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o que Deus uniu, não separe o homem. Está aconselhando o homem, não está afirmando. Porque o homem, muitas vezes, tem desobedecido à palavra do Senhor. Então, a união entre um homem e uma mulher é uma ideia divina. O casamento, como contrato civil, surgiu com o direito romano. No entanto, a união entre o homem e a mulher, repito, é um projeto de Deus. Por isso mesmo, essa união deve atentar para as prescrições do Criador dela, para as orientações divinas. Muitos casamentos, repito, têm fracassado porque as pessoas não atentam para o fato de que Deus não apenas estabeleceu como propósito a união entre homem e mulher, mas também criou regras para essa união, para a convivência. E, em primeiro lugar, nós podemos inferir pelo texto que nós lemos que o propósito primeiro foi o de preencher a solidão do homem. Não é bom que o homem esteja só. Foi o que nós lemos no versículo 18. O homem tinha a companhia dos animais criados por Deus e, inclusive, deu nome a cada um deles, como nós lemos, mas não tinha alguém que fosse como ele, alguém que pudesse raciocinar, que conversasse com ele, que lhe desse conselhos, que suprisse a carência efetiva. Então, observem que não se tratou apenas de providenciar um ser humano semelhante ao homem, mas de providenciar uma companhia, alguém que fosse, inclusive, representante de Deus na vida do homem. Há muitos homens e muitas mulheres que têm dificuldade em aceitar o texto que diz que Deus, algumas traduções dizem que Deus iria fazer uma mulher submissa ao homem. E alguns têm uma dificuldade muito grande de aceitar isto, alguns homens porque acham que submissão significa ser uma escrava dele. E algumas mulheres que acham assim também, não, eu não vou me submeter a isso. E ninguém consegue entender, ninguém não, é apenas uma forma retórica de falar. As pessoas não atentam para o fato de que que a Bíblia está tratando de uma questão espiritual. Deus deu ao homem uma missão muito difícil, a missão de ser sacerdote do lar, de apresentar a família para Deus, de apresentar Deus para a família. E isto, homens que aqui estão, os que são casados e os que pretendem casar, nós não podemos esquecer disto jamais. E é uma missão muito difícil e precisava de alguém que o auxiliasse nesta missão. É uma espécie de, a palavra, ainda ontem eu estava falando na igreja, na reunião de homens, e eu estava dizendo isso. A palavra submissão, a etimologia dela, significa estar debaixo da missão. Submissão, sob a missão. Então, é como se tivesse um gerente e um subgerente. Alguém que auxilie na missão.
E aí as pessoas, por não entenderem isso, começam a se digladiar nos lares. Então, o texto diz que Deus providenciou alguém, que o homem pudesse olhar para ele, aqui são palavras minhas apenas para entender, e pudesse ver que Deus providenciou alguém que também é a representação do próprio Deus o ajudando na vida. Aliás, a palavra no hebraico, que é traduzida como uma mulher que fosse uma auxiliadora, é a mesma palavra utilizada para Deus, socorrendo pessoas que careciam de ajuda. Foi a mesma palavra utilizada. No entanto, há muitas mulheres, me perdoem a sinceridade, que os homens podem ver tudo nelas, menos uma serva de Deus. Elas são servas de Deus na igreja, mas em casa elas não testemunham de Deus e não agem como Deus quer que elas ajam, infelizmente. E isto precisa ser trabalhado. Então, observem, como eu dizia, que não se tratou apenas de providenciar alguém para preencher a solidão, mas alguém que tivesse um propósito, que colocasse em prática o propósito divino de somar, para que assim existam famílias que sejam famílias de acordo com a vontade de Deus. Muitos casais sofrem, repito, porque não compreendem isto. Então, moram juntos, mas cada um vive a sua vida, inclusive. Não há diálogo entre eles, não há cumplicidade, e isto é uma armadilha diabólica para pôr fim ao casamento. Observem que o profeta Amós perguntou o seguinte: será que dois andarão juntos, se não estiverem de acordo, ou se não houver acordo entre eles? Amós capítulo 3, verso 3. Eu devo ressaltar que o profeta Amós não estava se referindo aqui ao relacionamento entre um homem e uma mulher. O contexto das palavras ditas por Amós não é este. Ele estava se referindo ao relacionamento entre Israel e o Senhor, que Israel estava se rebelando contra o Senhor. Mas o princípio por ele defendido é plenamente aplicável ao relacionamento entre marido e mulher, até porque Deus compara muito também o relacionamento entre ele e a igreja com o relacionamento entre o marido e mulher. No Novo Testamento é assim que acontece. Então, por sua vez, Salomão, a quem é atribuída a autoria do livro de Eclesiastes, no capítulo 4, dos versos 9 ao 12, disse o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vejo que também aqui o contexto não é de casamento, mas os princípios defendidos, o princípio defendido por Salomão se aplica, são princípios aplicáveis ao casamento e que, se vivenciados, ajudam na manutenção do relacionamento. Mas o contrário também é verdadeiro. Se não forem aplicados, haverá probabilidade de o relacionamento ser comparado a qualquer coisa, menos a um casamento. Depois nós podemos inferir que a união deve ser proporcionada por Deus. O Senhor Deus formou uma mulher, diz o verso 22 que nós lemos, e a levou até ele, até o homem. Por isso é que a Bíblia ensina também no livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 22, que quem acha uma esposa, acha o bem e recebeu uma bênção do Senhor. Porque é um presente de Deus, e isto é razão suficiente para aqueles ou para aquelas, vamos falar de forma genérica, que estão em busca de um namorado ou de uma namorada. E aí me permita, pastor André, me dirigir agora aos jovens aqui solteiros, que estão visando construir uma família, que estão visando casar. É essencial que eles procurem saber se a escolha da pessoa que eles estão de olho está de acordo com a vontade do Senhor. É bom, é necessário que façamos isso. Aí a pergunta é: como saber se é a vontade do Senhor? Como saber? Eu digo que isto é simples. Você deve fazer escolhas de acordo com as prescrições bíblicas.
de acordo com a Bíblia. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, jovem, adolescente, é que você deve orar, e orar muito. Não é só, oh Deus, ore. E quando estiver achando que orou bastante, ore mais. E quando achar que já orou demais, ore mais ainda. Oração não quer demais, por isso que a Bíblia diz orar sem cessar. Faça da oração um hábito neste sentido. O livro de Provérbios, no capítulo 15, verso 29, ensina que o Senhor ouve a oração dos justos. E aí este princípio não tem que ser aplicado somente por quem está querendo casar. Por quem é casado tem que orar ainda mais. Porque é difícil viver junto. É uma tensão constante. Não é? Constante. São pessoas diferentes que, por mais que vivam juntos muitos anos, vão estar sempre aprendendo um com o outro e sempre descobrindo coisas que não esperavam no outro. Então é necessário oração, muita oração. A segunda coisa, digo eu para os jovens, para os adolescentes, observe se o seu escolhido ou a sua escolhida honra aos pais. É mandamento do Senhor que o filho honre aos seus pais, que é o primeiro mandamento, com promessa, como consta lá em Efésios, no capítulo 6, verso 2. E quero dizer, eu já disse isso aqui nesta igreja uma vez e vou repetir nesta noite. Honrar pai e mãe é um mandamento divino e Deus não pergunta, não condiciona a honra aos pais à religião deles. Se é pai, se é mãe, nós devemos honrar sempre. A única exceção é quando eles mandam fazer algo que é contrário à palavra de Deus. Aí a gente deve ponderar. Mas a honra deve ser dada e o respeito deve existir sempre. Então, se você quer ser bem-sucedido, quer ser bem-sucedida no seu casamento, terá que buscar a bênção de Deus. E não há como Deus abençoar um relacionamento no qual um dos cônjuges não honra aos pais. Não há. A terceira coisa, é necessário que a união que você busca tenha a bênção dos pais. Porque, tanto dos seus quanto do dele. Porque se o Senhor manda que os filhos honrem seus pais para que sejam bem-sucedidos, claro está que os pais são autoridades constituídas por Deus sobre as vidas dos filhos. E se eles não têm a bênção daqueles sobre um projeto de vida, seja qual for, se não tem a bênção daqueles pais, há duas maneiras de se resolver a situação. Ou buscando obter a bênção deles, ou se submetendo à vontade deles. Vejam, meus amados, que Esaú, um exemplo bíblico, Esaú chorou porque não teve a bênção do seu pai Jacó, como consta em Gênesis 27, 38. Então, se não tem a bênção, desista. E, às vezes, quando os jovens me procuram na igreja para dizer que estão começando um namoro, eu pergunto lá, o que é que seus pais dizem sobre isto? E aí, se eles dizem que eles não estão querendo, eu digo, então vamos orar, vamos conversar com eles, porque eu jamais vou celebrar um casamento que não tem a bênção dos pais. Depois eu quero dizer ainda para você, jovem, adolescente, veja se o seu pretendido, se a sua pretendida gosta de estudar e de trabalhar. O apóstolo Paulo ensina que quem não quiser trabalhar também não coma. Está lá em 2 Tessalonicenses 3,10. E o livro de Provérbios ensina que quem deixa de ouvir a instrução, e aí nós podemos, sem querer ampliar o texto, mas podemos incluir nisto a busca pelo conhecimento, diz que quem não busca isso logo se desviará das palavras do conhecimento. Então, se a pessoa não busca se capacitar, provavelmente vai ser um péssimo esposo, uma péssima esposa, um péssimo pai, uma péssima mãe. E aí nós precisamos estar atentos a isso. Aí, ao ouvir isto, é provável que alguém que já seja casado e não tenha atentado para estes princípios pergunte, então eu posso me separar, já que eu não casei obedecendo esses princípios? E a resposta é um sonoro não. Quando um casal se une pelos laços do matrimônio, está fazendo a vontade de Deus. O verso 24 do texto que nós lemos, no princípio, diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Então, quando alguém deixa o lar paterno e se une ao seu cônjuge, que também deixou o lar dos seus pais, cumpre a vontade de Deus, que é a de que um homem e uma mulher se tornem uma só carne. Se a escolha do cônjuge foi feita sem que se atentasse para os princípios bíblicos, isto se deve ao livre-arbítrio que as pessoas têm, porque nós temos livre-arbítrio para escolher com quem vamos casar, nós temos livre-arbítrio para escolher que profissão vamos seguir, nós temos, por exemplo, para você vir aqui hoje à noite, quantas decisões você teve que tomar? Quantas? Primeiro você, vou para a igreja, ou então você podia escolher não vir, depois você foi escolher a roupa que iria vestir. São escolhas que nós fazemos no dia a dia. Nós vivemos fazendo escolhas. E isto, neste ponto, nós temos livre-arbítrio. Eu lembro que eu estava conversando uma vez sobre isso na igreja, e eu falei, e um adolescente me procurou para dizer, pastor, não diga mais isso não, diga livre-agência. Porque livre-arbítrio nós não temos. Temos sim, queridos. Nós não temos, quem nos escolhe é o Senhor, isso é verdade. Mas no dia a dia nós fazemos escolhas constantemente. E estas escolhas estão dentro do arbítrio que nós temos de fazê-las. Então, nós escolhemos, como eu falei, com quem casar. E aí, se nós escolhemos errado, o remédio não é separar. E eu escuto isso direto de crentes. Ah, pastor, não foi Deus que uniu. Está errado. Você que escolheu errado, mas você se submeteu à vontade de Deus quando escolheu. Agora, vamos consertar isto de acordo com a palavra de Deus. Então, uma escolha errada não pode dar lugar a outra escolha errada, como tem acontecido. O que tem que ser feito é decidir colocar em prática os princípios bíblicos para o casamento, se submeter à vontade do Senhor e consertar os erros cometidos. Em terceiro lugar, a união não deve ser apenas legal, aquela que nós fazemos diante das autoridades, aquela em que a pessoa se une ao cônjuge, mas não se torna uma só carne. E quando eu me refiro a ser uma só carne, não eu me refiro apenas ao relacionamento sexual. Também, mas não apenas. Aliás, há cônjuges que pensam que o relacionamento sexual é algo que deve ser praticado somente quando eles têm desejos. Quando um deles está afim. Mas o apóstolo Paulo ensina de forma diferente. 1 Coríntios capítulo 7, no verso 4, ensina que a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a esposa. Isso aqui não tem nada a ver com forçar a barra. Por favor, não me interpretem mal. Não me interpretem de forma errada. Mas as pessoas, por não entenderem desta forma, muitos casais têm incorrido em erros crassos, porque privam, sem nenhum motivo, o cônjuge do relacionamento e levam o cônjuge à tentação, ao pecado. Porque, queridos, a forma que os casais, eu falo dos casais que são casados, casais cristãos, a forma que os casais cristãos têm de não pecarem na área sexual é praticando o sexo. E isso está na Bíblia, não sou eu que estou inventando, não. O apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, eu ia falando parágrafo, já estou misturando artigo com versículo. Capítulo 7, no verso 5 diz, não se privem um ao outro, e a não ser, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, às vezes, quando um está querendo aplicar uma punição ao outro, como acontece muitas vezes, está levando o outro ao pecado, levando o outro à tentação e descumprindo os mandamentos bíblicos, a palavra do Senhor. E isto, você pode pensar que não, mas isso tem trazido sérios problemas para o casamento e para a igreja. Mas, como eu dizia anteriormente, o ser um não significa apenas união pelo relacionamento sexual. Hoje em dia, o que mais existe,
e a gente sabe disso, é a prática do ficar, onde os casais se juntam aí, praticam relacionamento sexual e depois vão para cada lado. Não tem compromisso nenhum, cada um segue sua vida, sem companheirismo, sem serem um, como pretende o Senhor. Não é apenas isto. Ser um implica em dizer também que o relacionamento deve ocorrer em harmonia nos projetos, nos pensamentos, na atenção um ao outro, na honra de um para com o outro. Ser um de acordo com o projeto de Deus significa unidade no serviço ao Senhor. Desculpem. Existem cônjuges que não dão importância ao que o outro pensa. É como se fossem independentes, não dão importância ao hábito dos outros, não valorizam os outros. Eu fui recentemente ministrar numa igreja e eu falei algo parecido lá, e eu dizia, vocês já viram como tem casais que valorizam mais os visitantes do que o próprio casal? A mulher, muitas vezes, quando vai uma visita lá, ela prepara comida especial, ela bota louça especial, ela bota talheres especiais. Às vezes o visitante nem come aquilo no dia a dia, na casa dele, mas ela faz. Agora, para o marido, no dia a dia, é de bolo, do jeito que vai. O marido também, por sua vez, valoriza mais os visitantes do que a esposa, mais os amigos do que a esposa. Então, passam a viver sem respeitarem uns aos outros. E amar é, antes de tudo, respeitar também. Porque amar é uma decisão, não é somente sentimento. Nós decidimos amar o outro como o outro é, como Deus fez conosco e nos amou do jeito que éramos. O problema, queridos, e aí eu me recorro uma vez mais ao apóstolo Paulo, ele ensina que no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Vejam que ele preconiza que no Senhor os cônjuges não são independentes. Isso está lá em 1 Coríntios 11:11. E ele faz questão de frisar isto, queridos, porque as palavras dele estão inseridas no capítulo em que ele trata sobre a liderança do homem no casamento. Aquilo que eu falei no princípio. Então, para que suas palavras não sejam interpretadas de forma errada, ele observou que os cônjuges não são independentes no Senhor. Leon Morris, comentarista da primeira carta aos Coríntios, ensina que o que Paulo vem dizendo poderia ser facilmente entendido como uma indevida insubordinação das mulheres. Isso está longe do seu pensamento. Há uma parceria entre os sexos e no Senhor nenhum deles existe sem o outro. Nenhum de nós existimos, os que são casados, sem o cônjuge. E aqueles que pretendem casar precisam entrar no casamento pensando nisto. Casamento é uma parceria criada pelo Senhor, como nós lemos no princípio. Não se trata apenas de um contrato civil. Cada vez mais eu vejo casais cristãos pensando de forma contrária, queridos. Cada vez mais. Cada vez mais eu vejo jovens, e por isso que eu tomei a liberdade de me dirigir aos jovens aqui, porque cada vez mais eu vejo jovens se preparando para o casamento com a ideia fixa de que se não der certo, separam. Certo dia eu estava no escritório e chegou um casal com um problema. Casal jovem. Ele, inclusive, filho de pastor. E a moça estava irredutível. E eles queriam orientações jurídicas. Eu dei, mas depois de dar orientações bíblicas. E quanto mais eu falava na Bíblia, mais a mulher ficava irritada comigo. Depois ela saiu me chamando de mentiroso, saiu dizendo uma série de coisas. E eu olhei para ela e disse, então olhe bem para mim. Ela olhou e disse, estou olhando. Ela era atrevida. Estou olhando, me encarando. Grave esta data e esta hora. Você vai se arrepender muito do que você está fazendo agora. Tá bom. Irônica, porque não tem, e era cristã, mas não tem a menor vontade de colocar em prática a palavra de Deus. Isto está errado, queridos. Vocês sabem, nós sabemos, isto é óbvio, mas nem sempre o óbvio, nós nem sempre atentamos para o óbvio, nem sempre.
Os que pensam assim não estão dispostos a se submeterem à prescrição bíblica dada por Jesus, conforme consta lá em Mateus, capítulo 19, verso 6, de modo que não são mais dois, porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. E aí, eu sempre digo isso, talvez até já tenha dito aqui, muitas vezes a gente percebe que os casais cristãos não são mais um, eles moram debaixo do mesmo teto, eles dormem sobre a mesma cama, até se relacionam sexualmente, mas não são mais um, não compactuam mais daquilo que Deus manda compactuarmos. E aqui, uma vez mais, nós nos deparamos com o livre-arbítrio dado aos seres humanos. Não se trata de uma afirmação de Jesus, de que o homem não pode separar o que Deus uniu, porque, como eu disse, o cara querendo, ele se separa. Ele vai, ou ela vai no tribunal e se separa. Pode escolher a separação. Tanto que Jesus prescreveu a lição em comento, citando o fato de Moisés ter regulamentado o divórcio por causa da dureza do vosso coração. No entanto, meus amados, segundo o ensino do nosso mestre Jesus, o homem não deve, e homem aqui é no sentido de humanidade, não deve separar o que Deus uniu, porque se faz isto, está contrariando o propósito de Deus. Aí você diz, por que você está falando tanto nisso nesta noite? Bom, primeiro pergunte ao Senhor, porque eu estou falando aquilo que o Deus colocou no meu coração. Em segundo lugar, isto tem sido uma praxis no meio de muitos, e a gente precisa refletir sobre isto. Porque isto não ocorre do dia para a noite. Ah, eu acordei hoje, não quero mais saber de fulano, não quero mais saber de fulana. A separação definitiva ocorre quando os princípios que nós estamos vendo aqui não são obedecidos no dia a dia. Os casais não oram mais juntos, não servem a Deus como deveriam, vêm para a igreja, cada um para o seu canto, cada um faz aquilo que lhe apraz, não leem a Bíblia em família. As famílias estão cada vez mais distantes. E isto começa no relacionamento a dois. Então, se você já é casado ou casada, faça uma reflexão e ajuste o que precisa ser ajustado. Se isto que eu estou falando ocorre com você, é hora de mudar. Se você não é casado, se você não é casada, não case sem atentar para os princípios bíblicos. É melhor ficar esperando o tempo que for necessário, mas não fazer aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Sobretudo, eu quero dizer para você mais uma vez, jovem, que não case com alguém que não compactua com a sua fé. Mesmo que seja um rapaz ou uma moça que frequenta a igreja, porque isto não basta. Não é porque a pessoa é filho de cristão que se tornou uma cristã. Não é porque frequenta a igreja que é um crente. Já vi muitos exemplos, poderia citar muitos exemplos, melhor dizendo, de pessoas que frequentaram a igreja até o dia que casaram. E quando casaram disseram, hoje foi o último dia que você foi à igreja. Por isso que há necessidade de orar. Você precisa casar com alguém que seja um cristão autêntico, não alguém que frequenta a igreja ou que é membro da igreja. Você precisa casar com alguém que não é alguém que tem o nome no rol de membros da igreja. Você precisa casar com alguém que tem um nome no livro da vida. Por isso é que tanto os que já são casados quanto os que querem casar devem atentar para uma regra simples, que resume os princípios bíblicos que eu citei aqui. Lá na igreja, eu terminei adequando isso aqui. Lá na igreja eu sempre digo o seguinte, só saindo um pouquinho, pastor André. Quando eu vou chamar alguém para trabalhar lá na igreja, ou para coordenar alguma coisa no
nos encontros da igreja, o encontro de crianças, o encontro de adolescentes, eu digo que tem que ter 3 Cs. E que eu não inventei isso, não. O pastor Bill Hybels foi quem criou isso lá na igreja dele. O primeiro C é cumplicidade, que a gente viu aqui em Amós. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Então, como é que eu vou chamar alguém para trabalhar comigo que não é cúmplice, que não compactua da visão, que não concorda? Vai ser um desastre. Depois tem que ter caráter cristão. E, por fim, competência. A competência se adquire quando se tem cumplicidade, quando se tem caráter cristão. E eu acabei adequando isto aqui também para resumir a escolha ou a vivência no casamento. É necessário que nós encontremos na pessoa o que existe em nós, a prática dos 3 Cs. O primeiro C de cumplicidade, como eu falei. Porque não dá para um casal viver junto se não houver cumplicidade. Cumplicidade na fé, no amor, nos projetos, porque, como diz Amós, não há como 2 andarem juntos se não houver entre eles acordo. Nos dias atuais, a gente tem visto casais, meu dinheiro, o meu carro, a minha casa, cada um conversa como se fosse autônomo, independente do outro. Como se não tivesse alguém para conviver, para dar satisfação, para cuidar. Então, primeiro C de cumplicidade. Se você é casado e você não é cúmplice da sua esposa, ou você não é cúmplice do seu esposo, é hora de mudar. É hora de mudar. E aí independe de quantos anos de casados tem. Tem gente que está com 50 anos de casados e ainda não mudou. Eu fui ministrar uma palavra num retiro há alguns anos. E quando eu terminei, eu perguntei assim, alguém tem alguma pergunta? Torcendo para que ninguém perguntasse nada, porque é misericórdia. Às vezes vem umas perguntas que você não sabe nem como responder. Ou então você vai ser muito duro na resposta. Aí ninguém tinha, eu dei graças a Deus, quando eu sentei, um senhor levantou e disse, pastor, eu tenho uma pergunta. Eu digo, misericórdia. Esse senhor tinha mais de 70 anos. E ele perguntou assim, o perdão salva? Eu falei, não, querido, perdão não salva. De acordo com a Bíblia, só quem salva é Jesus. Mas todo salvo perdoa. Aí o pastor dele pegou uma palavra e disse, atentem para o que vocês ouviram, todo salvo perdoa. Aí depois o pastor veio me falar porque ele fez uma pergunta. Porque aquele senhor, que era um diácono da igreja, vivia há mais de 20 anos separado da esposa, ele dormindo num quarto, ela no outro, e ele não conseguia perdoá-la. Com mais de 70 anos, ele ainda não tinha aprendido o que manda a Bíblia. Então, não tem esse negócio de tempo. Não tem esse negócio de idade, nem de tempo de casado. O que tem que nós fazermos é aplicar a palavra de Deus. Ser tratado. Segundo C, tem que ter caráter cristão. Todos nós temos defeitos. Defeitos de caráter, todos nós temos defeitos de caráter. Mas Cristo nos faz superar as falhas do nosso caráter. Amém? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, em Romanos, no capítulo 7, versos 18 e 19, ele diz assim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. E aí, nos versos 24 e 25, ele acrescenta, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí vem a resposta, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, a nossa mente quer fazer a vontade de Deus, mas a nossa natureza humana nos leva a cometer erros constantemente. Temos inúmeros defeitos de caráter.
Mas aí ele continua a sua ministração, já entrando no capítulo 8, dizendo nos versos 1 e 2 o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Isto significa dizer que nós temos defeitos, sim, e nós vamos errar, mas se nós decidirmos viver os princípios esculpidos na palavra de Deus, nós vamos ser transformados, e isto vai nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Portanto, o caráter cristão é moldado pelo Salvador de nossas vidas. E o que temos que fazer é vivenciar os ensinamentos constantes na palavra de Deus. Se você, meu amado, se você, minha amada, se minha esposa, não estamos buscando cuidar disso, nós estamos errados e precisamos mudar. Se a pessoa por quem você está interessado ou interessada não evidencia, isto precisa mudar. E se não muda, é melhor você desistir, orar mais e se submeter à vontade de Deus. Nós precisamos lembrar que, eu disse no princípio, pode parecer uma palavra dura, mas eu vou repetir, me perdoem se vocês se sentirem chateados, mas muitas vezes falta vergonha na nossa cara. Eu queria que Deus me ajudasse a mudar nisso. Queridos, Deus ajuda se você quiser fazer. A Bíblia está dizendo assim, faça isso, então você tem que decidir aplicar, praticar. Deus não é uma fada. Quando eu era criança, tinha uns desenhos que tinham as fadinhas que desciam com a varinha de condão, nos desenhos animados, dizia sim, salamim, bim, bim, e tocava e a pessoa mudava. Não é assim. Nós somos moldados constantemente pela palavra de Deus. Agora, nós temos que decidir praticar a palavra. Aí o Espírito Santo de Deus nos ajuda a ser transformados. A palavra de Deus é o balizador do casamento. Então, em primeiro lugar, é preciso que haja cumplicidade. Em segundo lugar, é necessário que haja caráter de Deus. Em terceiro lugar, é o outro céu do conhecimento. A pessoa deve buscar sempre crescer na vontade do Senhor, buscando conhecimento da vontade dEle, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Que era o que ocorria com Jesus quando ia crescendo. O caráter é moldado, e quando ele é moldado, o conhecimento é buscado. No caso, repito, daqueles que são casados, se percebem que esses 3 seis não estão sendo evidenciados, não devem pensar em separação, mas em conserto. Observem que o texto, no princípio, quando nós lemos, Moisés relata o verso 24, eu já citei, mas quero citar uma vez mais: o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando se torna uma só carne, se você pegar 2 papéis e colar, e depois você decidir no dia seguinte arrancar, você vai arrancar, mas vai ficar pedaço de um no outro, sequelas, porque era um, tinha se tornado um. Não tem como não haver sequelas, porque está indo contra a vontade do Senhor. Quando nos tornamos uma só carne, isto é para ser uma união perpétua. Ninguém vai ser ingênuo aqui de achar que não existem problemas, que não existem engodos, que às vezes levam, infelizmente, à separação. Mas este não é o projeto de Deus. Que Deus oriente cada casal aqui, cada lar aqui representado, abençoando, suprindo todas as necessidades. O apóstolo Paulo, quando estava falando para os filipenses, agradecendo pela oferta que eles haviam mandado, disse uma coisa que
normalmente é recitado lá em casa antes das refeições, depois que nós oramos. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Este suprimento de necessidade quer dizer um equilíbrio em todas as áreas. E este equilíbrio vem com a prática da palavra de Deus. Necessidades supridas. Não quer dizer que nós não passamos privações. Todos passam privações em alguma coisa. Mas as necessidades são supridas quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Isto no relacionamento, no sentimento, financeiramente, na saúde, no cuidado com os filhos, no cuidado com os pais, em todas as áreas. Por isso que nós devemos sempre buscar evidenciar os princípios de Deus nos nossos lares. E a minha oração nesta noite, eu já estou concluindo, está faltando ali, agora está faltando 2 horas, agora eu vou embalar, ali agora está 2 horas, terminou o tempo e começou de novo. Eu passei do tempo, pastor, me perdoe, já terminou ali. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, a começar de mim. Eu vou encerrar. Para que nós tenhamos casamentos fortalecidos no Senhor. Isto significa igrejas fortes, igrejas vibrantes, igrejas trabalhadoras, igrejas formadas por lares que estão embasados na vontade do Senhor, lares nos quais o Senhor reina. Porque, queridos, há muitos casais dizendo, o Senhor reina no meu lar, mas isto não é verdade. Não fazem a vontade de Deus. Deus deixa, eu costumo dizer isso, Deus deixa de ser o nosso orientador, o nosso Senhor, para ser o tribunal de recursos. A gente faz a vontade da gente, aí quando dá errado, a gente vai orar, pedindo a Deus para ajudar a consertar. Recorre a Ele. Quando deveria ser o inverso. Que tenhamos lares que sejam embasados na vontade de Deus. Eu sei que Deus firmou, juntou todos os casais aqui pelos princípios que eu falei no início, quando nós deixamos os lares paternos e nos unimos aos nossos cônjuges, nós fizemos a vontade dele. Isto não quer dizer que nós não tenhamos problemas, que não tenhamos dificuldades nos relacionamentos. Isto é natural, mas quando Deus é o elo entre o casal, não há dificuldade que seja capaz de pôr fim ao relacionamento. Porque o Senhor prevalece. Então a minha oração é esta, que Deus fortaleça cada vez mais os casamentos aqui presentes, que Deus dê a cada um daqueles que estão em busca de um namorado, de uma namorada, um homem segundo a vontade dele, um cristão, uma mulher segundo a vontade dele, uma cristã, que seja bom filho ou boa filha, porque todo bom filho, toda boa filha é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom pai, é uma boa mãe, que tenha ministérios, que sejam trabalhadores, E quando é lá em casa, eu digo, de preferência, que torçam pelo Campinense. E aí ontem, quando eu ia saindo para ir para o culto lá em Santa Cruz, um rapaz me procurou e disse, pastor, eu queria falar com o senhor. Ele é irmão do noivo da minha filha mais velha. E aí eu tenho 2 filhas, nós temos 2 filhas. E eles são de Petrolina, inclusive. E minha filha está para casar e ir para Petrolina. Está doendo no meu coração como nunca. E aí ele disse, eu queria falar com o senhor, olha, eu venho orando há muito tempo, essas coisas todas, tal. Eu queria dizer para o senhor que ela também está orando. E eu queria pedir permissão ao senhor para namorar com Belinha, que é a minha filha mais nova, que tem 21 anos. Está com a gota, vai levar tudo. Ainda bem que eu só tenho 2 filhas, que lá eles têm 3 irmãos. São 3 filhos. Se eu tivesse outro vinha buscar também. Misericórdia. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, e o coração ficou doendo, não como da primeira vez que eu não dormi, passei uma semana doente, quando o cara veio falar comigo, mas
Ao mesmo tempo, eu vejo resposta de orações, por ser um rapaz integrado na igreja, que tem ministério, que é bom filho, que vem de uma família cristã. Então, a minha oração é que isso aconteça com cada um de vocês, para que assim nós tenhamos, como eu disse, lares fortes e igrejas fortes. Amém? Posso orar, pastor?